Olá, paz do Senhor, tudo bem? Esse é o projeto Mães de Oração do Ministério de Mulheres da ADGO. Eu sou Maria Rosa e é um prazer estar aqui para compartilhar com você a palavra de reflexão desta semana. E o nosso tema esta semana é Mães que Oram para que Deus alegre o coração dos seus filhos. E hoje eu quero trazer a importância da necessidade de nós mães e também os pais orarmos pelos nossos filhos para que eles sintam a alegria da salvação, para que eles sintam a verdadeira alegria, para que o Espírito Santo alegre os seus corações. Eu gostaria de convidá-los para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Peço que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Essa palavra maravilhosa, irmãos, ela vem hoje nos trazer, vem fundamentar a nossa reflexão a respeito da alegria da salvação, a respeito do motivo de oração que eu quero propor nesta manhã, que nós devemos também orar pelos nossos filhos para que o Senhor alegre os seus corações, para que o Espírito Santo alegre os seus corações, para que eles sintam a alegria, o privilégio da salvação. A salvação que veio através da redenção propiciada por Jesus Cristo. Nós sabemos que esse texto, proferido por Isaías há mais de 700 anos antes de Cristo, ele inaugurou aqui, anunciou a chegada do Messias e o estabelecimento do seu reino. E o Messias Jesus Cristo, que fez a expiação pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. Nós sabemos que o profeta Isaías, ele vaticinou ali, na época do ataque assírio, por volta de 740, 786 a.C., que na época que culminou, inclusive, com a extinção do Reino do Norte. Isaías também profetizou sobre o julgamento babilônico, que aconteceria 612 e 538 a.C. Isso aconteceria após a morte de Isaías. E também nós sabemos que a palavra do Senhor nos mostra que, a despeito do Reino do Norte ter sido extinto, né, com o ataque assírio, os irmãos judeus, nossos irmãos judeus, o povo judeu, o povo de Deus continuava ali desobedecendo ao Senhor, tanto que o rei Ezequias acabou fazendo uma aliança com o rei da Babilônia, e nessa ocasião o profeta Isaías então vaticinou que a Babilônia seria o futuro destruidor de Judá. Então, trouxe essa pequena contextualização para mostrar para os irmãos o contexto em que está inserido esse lindo texto. E assim, Jesus Cristo também, numa sinagoga em Nazaré, ele veio e fez essa leitura, quando esse texto se cumpriu na vida dele. Esse texto mostra os poderes de Jesus Cristo, porque Deus ungiu a Jesus Cristo para que ele pudesse trazer a libertação, a transformação. Ele leu e cumpriu essa palavra na vida dele. Ele revelou a carta magna do seu reino, do plano de salvação, do seu ministério aqui na terra. Nós sabemos que Isaías havia predito ali o cativeiro babilônico que viria sobre Israel, mas ele também predisse 2 libertadores. O primeiro libertador veio 200 anos após essa profecia, que foi Ciro o Grande. E ele veio para libertar, né, o povo de Deus, guiado por Deus da Babilônia. Né? Mas também ele vaticinou acerca de um outro libertador. E esse libertador viria 700 anos depois dessa profecia. Esse libertador é o servo. É o Redentor, é o Messias, é o próprio Jesus Cristo. E ele veio para livrar o mundo inteiro. E ele veio trazer o mundo inteiro, ele veio livrar não só o povo de Israel, não como Ciro que veio livrar apenas o povo de Israel lá da escravidão babilônica, mas ele veio livrar
toda a humanidade, toda a terra, todo o povo da escravidão do pecado, que é uma escravidão muito maior, eterna. Então nós precisamos, toda a humanidade precisava dessa libertação e Jesus Cristo veio atender essa necessidade e veio nos livrar dessa escravidão do pecado. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão acerca desta palavra, voltada, aplicando para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para que a gente consiga interceder e também trazer exemplo na vida deles de como estar diante do Senhor, alegre, confiante na salvação que Jesus Cristo nos deu, gratos, agradecidos por essa tão valiosa salvação que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E aqui, quando Jesus Cristo falou que o Espírito de Deus estava sobre ele, porque o Espírito estava sobre ele, porque Deus o ungiu para pregar o Evangelho, ele ali revelou 3 promessas bem definidas que eu gostaria de destacar nesta manhã. Ele falou do ano aceitável do Senhor, ele falou da vingança do nosso Senhor e falou do consolo a todos os que choram. Eu gostaria de aplicar esse texto, principalmente nessa parte de consolo, para que nós possamos mostrar para os nossos filhos, orar pelos nossos filhos e também mostrar para eles o consolo que Jesus Cristo trouxe, que o Senhor trouxe ali para Sião, que se estende a todos nós, a todos os salvos em Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o texto fala assim que ele veio trocar coroa, ele veio trazer coroa em vez de cinzas. A palavra diz assim: e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Esse pôr sobre vem no sentido de ordenar, de colocar, de trazer uma nova situação para o povo. Cinza, nós sabemos que quando o povo, nos textos bíblicos, quando uma pessoa coloca cinza sobre a cabeça, ela está demonstrando uma grande tristeza. Ela pode estar de luto, ela pode estar arrependida, ela está em grande sofrimento. Nós vimos Jó ali, quando estava sentado em cinza, depois que ele havia perdido sua família, todos os seus bens. E nós vemos em várias outras ocasiões que o povo da Palestina costumava se cobrir de cinza em sinal de tristeza, em sinal de luto. Mas aqui a palavra do Senhor vem dizer que o Senhor vai trocar essa cinza por uma coroa ou uma grinalda. Essa grinalda é um ornamento, como um ornamento de cabeça usado pelas mulheres no casamento. E essa grinalda, essa coroa, ela significa mudança de vida, significa mudança nos acontecimentos, mudança na história, significa uma nova sentença. E ali o povo estava em Babilônia sendo escravos, mas o Senhor prometeu ali a libertação pela mão de Ciro. Da mesma forma, o Senhor também nos prometeu a libertação dos nossos pecados, da escravidão dos pecados, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. E essa promessa, ela não é apenas um consolo ali para os exilados, que choravam, porque eles estavam longe da sua terra, eles estavam longe do templo, porque eles haviam perdido as suas casas, porque eles ainda estavam aguardando o Messias. Não, essa é uma promessa para todos nós, para todo o povo de Deus, para toda a igreja hoje. O Senhor promete uma coroa em lugar de cinzas. O Senhor nos traz uma mudança de sentença, da nossa sentença que era a morte. O salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte, mas ele nos trouxe uma nova sentença através do seu sacrifício. Nós e os nossos filhos não somos mais cativos pelo pecado, porque Jesus Cristo já proclamou a libertação dos cativos. Nós vimos aqui a palavra do Senhor em João, no capítulo 8, dos versículos 31 e 36, a palavra do Senhor nos deixa isso bem claro. Nós estávamos presos pelas mentiras do diabo. Nós estávamos presos por causa do pecado. Mas agora nós alcançamos a libertação por intermédio de Jesus Cristo. A palavra diz assim que Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eles responderam para Jesus: nós somos da descendência de Abraão, nunca fomos servos.
Como então você diz, sereis livres? Jesus então respondeu, em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho não fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo é o único que pode nos libertar. Ele é o único que pode nos dar essa liberdade permanente e eterna. Então, nós temos que observar na vida dos nossos filhos, observar se eles estão se comportando de uma maneira triste, se eles estão isolados, às vezes sentindo aperto no peito, chorando, talvez uma queda na baixa autoestima e outros sentimentos negativos. Devemos observar, procurar conversar com eles e ensinar essa palavra de libertação. O Senhor nos trouxe uma mudança de sentença. E essa mudança de sentença alcança a vida dos nossos filhos. Eles precisam conhecer essa verdade que liberta, que é Jesus Cristo. E nós é que somos os discipuladores deles. Mães e pais, oremos para que os nossos filhos não percam a fé. Oremos para que os nossos filhos não percam a esperança, não percam a unção, não percam a comunhão com a família, com a igreja, não percam a comunhão com Deus. Essas são faz parte das boas novas trazidas pelo Messias, por Jesus. O cativeiro do pecado já terminou. O cativeiro do pecado já acabou. Porque Jesus pagou o alto preço ali na cruz. E os nossos filhos têm que conhecer essa verdade, eles têm que compreender essa verdade e amar essa verdade. Que os nossos filhos vivam essa liberdade que Cristo nos proporcionou. Amém? E a segunda mensagem que eu gostaria de trazer, que hoje eu encontro nesse texto, é justamente no mesmo versículo também, que continuando fala assim, óleo de alegria em vez de pranto. Ora, nós sabemos que tristeza e pranto tem a ver com luto, tem a ver com perda. E estudando a etimologia dessa palavra, até no hebraico mesmo, nós percebemos que ela tem uma relação com pecado, tem relação com iniquidade, tem relação com ira. Então, o luto, ele demonstra um desgosto, uma tristeza, uma perda muito grande. Nós sabemos que o pecado, que a iniquidade, ela traz também um sentimento de perda muito grande. Ora, Davi, nós observamos Davi, quando ele pecava, ele orava humildemente arrependido, ele sabia que Deus retirava o Espírito dele, o Espírito Santo, por isso ele orava assim, no Salmo 51, nós podemos observar bem esse desejo de Davi de ter sempre a presença do Espírito com ele. Ele dizia assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Também ele fala no versículo 12 do Salmo 51, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Justamente porque a obediência é justamente acertar o alvo, porque pecar é errar o alvo, mas quando nós obedecemos ao Senhor, assim nós agradamos o Senhor. E nós estamos ali em comunhão com Deus, porque é o pecado que faz separação entre nós e Deus. E nossos filhos precisam compreender isso, que muitos sentimentos de tristeza, sentimentos de baixa autoestima, muitos sentimentos de vontade de ficar isolado, de ficar sozinho, se sentindo decepcionado, se sentindo frustrado, tem a ver com o sentimento de perda que o pecado causa em nós, que é a perda da comunhão com Deus. Nós sabemos que o óleo que é o azeite que o Senhor vem trazer em lugar dessa tristeza, desse pranto, desse sentimento de perda, ele justamente vem falar de fertilidade, vem falar de abundância. É a unção do Espírito Santo, porque a palavra nos diz que o óleo, que o azeite era usado na consagração dos utensílios, dos profetas, dos reis. Ela servia também para limpar os ferimentos. O óleo, o azeite ajuda a curar. E acima de tudo indica abundância, indica fertilidade, indica alegria, porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo. E o óleo era usado no Antigo Testamento até nas cerimônias, levíticas. E isso já correspondia à operação real do Espírito Santo nas nossas vidas hoje.
corresponde à atuação real do Espírito Santo na vida dos nossos filhos hoje. Por isso eles precisam estar conscientes do poder que tem o Espírito Santo em suas vidas. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, esse óleo de alegria, como diz no Salmo 23, né? Que o anfitrião derrama o óleo sobre o convidado. Por isso, Salmo 23, no versículo 5, fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Essa é a promessa. A alegria do Espírito. Jesus troca o pranto, a tristeza, pelo óleo da alegria, pelo Espírito Santo. Isso porque o reino de Jesus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 14. Também o apóstolo Paulo diz em Gálatas: o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo faz parte do fruto do Espírito. É um dos gomos do fruto do Espírito que nós devemos desenvolver em nós. Desenvolver porque a alegria é um fato em nossas vidas. É uma determinação, é automático. Se nós fomos salvos, nós somos resgatados de uma morte eterna. Nós somos resgatados de uma sentença eterna de morte. A alegria é um fato. Por isso Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Que os nossos filhos muitas vezes estão entristecidos, muitas vezes estão desapercebidos da presença do Espírito Santo, estão sem consciência do sentimento de salvação. E às vezes nós observamos nele remorso, ira, irritação, como se tivesse com desgosto, com luto, como se estivesse em pranto. Nós precisamos explicar para os nossos filhos, conversar com nossos filhos, mostrar que existe uma relação entre esses sentimentos de tristeza também e o pecado. Que pode haver essa relação muitas vezes, esses sentimentos de tristeza podem estar relacionados com situações de pecado, de idolatrias, por exemplo, redes sociais, jogos, sites impróprios, várias situações que afastam o Espírito Santo, programas impróprios, programações impróprias, companhias inadequadas para um servo de Deus, que muitas vezes afastam, entristecem o Espírito Santo na vida dos nossos filhos. Mães e pais, oremos para que os nossos filhos sintam e vivam a alegria do Senhor, sintam a alegria perene, duradoura da salvação. As boas novas são isso, consolar todos os que choram. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele vem nos consolar nos momentos de tristeza, de doença, de tribulação, nos momentos de decepção. Mas a alegria da salvação, ela é eterna. A alegria da salvação é perene. E é esta alegria que nós queremos que os nossos filhos sintam. Que os nossos filhos usufruam a partir de agora a alegria da salvação em Jesus Cristo. Que os nossos filhos, mães e pais, vivam essa alegria hoje, a alegria da salvação. Que eles busquem como Davi, ansiosos, desejosos, por essa alegria, pela presença do Espírito Santo em suas vidas, pela presença do óleo da alegria, do óleo do gozo do Espírito Santo em suas vidas. E a terceira observação que eu gostaria de trazer nessa manhã é quando o profeta diz que ele veio também trazer vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isso também está no versículo 3. Nós sabemos que um espírito angustiado é um espírito escurecido, é um espírito que está na escuridão, que não consegue enxergar diante de si. Ele está atribulado, ele está aflito, ele está agoniado, está obscurecido. Não consegue observar o caminho à sua frente. Mas o Senhor vem trazer vestes de louvor para esse aflito, para esse alguém que está na escuridão. E essa veste de louvor, ela significa justamente isso, o louvor, a adoração a Deus. Significa um cântico de louvor que o Senhor colocou em nossos lábios. Ela é usada justamente para adoração a Deus.
Nós sabemos que o Senhor, Ele faz coisas incríveis na nossa vida. Ele fez o projeto de salvação, Ele nos resgatou de um lamaçal de pecados. Os seus atos em nossas vidas são motivos de adoração, mas Ele próprio é o único digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Que nós possamos adorar o Senhor e mostrar para os nossos filhos que eles devem ter uma vida de adoração, de glorificação a Deus. Porque quando nós estamos glorificando ao Senhor, quando nós estamos adorando a Deus, não há espaço para termos um espírito angustiado. Porque o nosso espírito vai estar jubiloso diante do Senhor, na presença do Senhor, vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Quer dizer que a angústia que muitas vezes nosso filho sente no peito, ou até mesmo muitas vezes nós sentimos, essa angústia, ela é substituída pela confiança, pela fé, pela segurança que nós temos no Senhor. Porque Ele vem nos trazer uma veste de louvor, uma vestimenta de louvor. Nós sabemos que essa vestimenta de louvor, ela vem nos impulsionar a adorar a Deus, nos impulsionar a fazer aquilo para o qual nós fomos criados, que foi para o louvor da glória de Deus. Mas nós sabemos também que quando nós não compreendemos isso, nós estamos de certa forma algemados. Nós estamos de certa forma aprisionados. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que a falta de entendimento, a falta de compreensão da palavra de Deus, a falta de conhecimento, eu costumo chamar conhecimento experimental de Deus. Isso também é uma algema, uma prisão que nós também precisamos ser libertados, que o próprio Evangelho de Jesus Cristo anunciado aqui agora por Isaías e depois por Jesus Cristo ali na sinagoga em Nazaré, ela vem trazer essa libertação aos algemados. E essa algema da ignorância, da falta de conhecimento, ela tem que ser quebrada na vida dos nossos filhos, eles têm que perceber, compreender claramente a salvação, compreender claramente a vontade do Senhor. Nós sabemos que Oséias escreveu assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. E aqui nós vimos agora também o profeta Isaías repetindo essas mesmas palavras, referindo-se ao povo antes de ser levado como escravos para a Babilônia. E ele fala assim, em Isaías no capítulo 5, portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Mais uma vez a falta de entendimento nos leva de volta para a escravidão. Pode nos levar de volta para a escravidão. Lá em Provérbios encontrei um texto muito interessante que vem corroborar esse mesmo pensamento. Diz assim, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Isso diz respeito, meus amados irmãos, ao conhecimento que nós temos sobre a vontade de Deus, isso, através da sua palavra, para as nossas vidas. O discernimento que nós recebemos através do Espírito Santo para conduzir as nossas vidas, a educação dos nossos filhos. Da mesma forma, os nossos filhos também precisam desse discernimento para conduzir suas vidas, para seguir suas vidas, para renovar sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, não andem ansiosos. Muitas vezes a ansiedade, a angústia, o medo, o espírito angustiado, atribulado, preocupações tiram a paz. E Paulo vem escrever assim aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes façam que o Senhor conheça todas as vossas necessidades através das vossas orações e súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Quando nós buscamos o Senhor, devemos trazer essa informação, esse conhecimento para o nosso filho, essa verdade, que eles devem colocar diante do Senhor suas dúvidas, suas angústias, suas frustrações, seus medos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai trazer paz para o seu espírito. E não vai haver lugar para o espírito angustiado. Porque o Espírito do Senhor guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Essa é a promessa do Senhor. A promessa de que Ele ia pôr em liberdade os algemados.
E a falta de entendimento é uma algema também. Mas o Senhor veio trazer vestes de louvor. E quando nós colocamos a nossa vida em adoração a Deus, em louvor a Deus, todas as dificuldades, as tribulações, as angústias, elas se dissipam rapidamente, porque o louvor a Deus, a presença do nosso Deus dissipa essas angústias, esse medo, porque nós levamos para o Senhor em oração e a paz do Senhor guarda a nossa mente e os nossos corações. Muitas vezes nós observamos nossos filhos, eles podem estar também angustiados, eles podem estar ansiosos, sem esperança, podem estar com medos. Ultimamente, muitas crianças têm ficado ansiosas por causa dessa pandemia. Muitos jovens em idade universitária, adolescentes em idade escolar, ansiosos, presos em virtude dessa pandemia, de ter que ficar em casa o tempo inteiro. Muitos estão tendo aula online e essa situação traz medo, traz angústia, sensação de aperto no coração. Muitas vezes nossos filhos estão assim. E eles muitas vezes não conseguem também tomar suas próprias decisões, decisões que têm relação com para a sua vida inteira, sua vida profissional, sua vida acadêmica. Ficam em dúvida, ficam ansiosos, angustiados. E tudo isso acontece porque falta de entendimento. E é o nosso dever conduzir nossos filhos, levar nossos filhos ao conhecimento da palavra de Deus, através da leitura, através do discipulado, através da vivência com a palavra, através de conversas sadias, conversas agradáveis, mostrando a palavra do Senhor, ensinando, orando junto com os nossos filhos. Sempre nós estamos falando aqui nesse projeto, vamos orar por nossos filhos, mas aqui agora também quero chamar, vamos orar com nossos filhos. Vamos orar juntos, vamos ouvir suas preces, suas orações, suas petições que eles levam ao Senhor. Vamos orar com eles, vamos conhecer suas angústias, vamos conhecer suas necessidades, vamos conhecer o que aflige os coraçõezinhos dele. Às vezes uma criança ainda pequena, mas ela tem ansiedades, às vezes fica também ansiosa. E nós mães, nós pais, temos que estar ali perto, ajudando nossos filhos a ouvir a voz do Espírito Santo, a sentir o consolo do Espírito Santo. Foi por isso que Paulo disse, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os nossos filhos precisam conhecer, viver a vontade do Senhor, a vontade de Deus para as suas vidas, porque a vontade de Deus é perfeita. Então, mães, pais, vamos orar para que os nossos filhos se posicionem com alegria. Que os nossos filhos se posicionem alegremente diante das decisões que eles têm que tomar. Sempre conscientes, alegres por escolher a vontade de Deus para suas vidas. Escolher a vontade de Deus com alegria, através do óleo da unção do Espírito Santo em suas vidas. Boas novas trazidas pelo Messias também vem falar de veste de louvor. São os atos de Deus na vida dos nossos filhos, nos nossos lares, nas nossas casas, nos ajudando na conversão, nos ajudando na transformação, nos ajudando na santificação, esse processo de santificação, que nós também vamos estar mostrando para os nossos filhos, ensinando nossos filhos, trazendo luz ao entendimento deles através do Espírito Santo em nossas vidas. E para finalizar, eu gostaria de falar para os irmãos todo esse versículo que nós estamos refletindo, para que vocês possam ver o motivo pelo qual o Senhor vem fazer essas trocas. Ele veio trocar o luto por uma coroa, ele veio trocar o pranto por veste de louvor, veste de louvor por espírito, desculpe, ele veio trazer uma coroa para o lugar das cinzas, óleo de alegria para o lugar do pranto e veste de louvor para o lugar do espírito angustiado. E a palavra diz assim, e aos que estão em Sião de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Sabe por quê? A fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor
para a sua glória. E aqui, irmãos, nós vimos agora o motivo porque o Senhor nos chamou. Ele nos declara agora, nos convoca cavalo de justiça, assim como no versículo 1 que foi lido aqui, do capítulo 61 de Isaías, que diz que o Senhor veio proclamar, anunciar as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora ele também está anunciando que nós devemos ser chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para o louvor da sua glória. Eu gosto de pensar nessa palavra carvalhos. Eu uso a tradução de Genebra, que eu gosto muito. Algumas traduções usam árvores. Eu prefiro a Genebra que fala carvalho, porque justamente carvalho vem nos trazer uma mensagem ainda mais profunda. Porque nós sabemos que carvalho, apesar de ter mais de 25 espécies de carvalho, nós sabemos que carvalho é uma árvore centenária, uma árvore que vive muitos anos, até séculos. Quando as folhas do carvalho muitas vezes murcham, tem algumas espécies que secam todas as folhas, ele murcha, fica ali só o tronco, ali o caule, só o toquinho, você acha que a árvore está morta, depois ela volta a brotar, traz folhas, a florir novamente. Isso vem falar de resiliência, vem falar de longevidade, vem falar de força, simboliza poder, simboliza determinação e estabilidade, a estabilidade que só o Espírito Santo nos dá. Esses carvalhos são os redimidos. Isaías, no capítulo 60, versículo 21, fala isso. Esses carvalhos, essas árvores, somos nós os redimidos. E nós também vemos que todo louvor não é dado, apesar do Senhor nos trazer vestes de louvor, todo louvor é dado a Ele. Porque Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas o fato de estarmos adorando a Ele, de termos a justiça, de buscarmos a justiça dEle, porque não só carvalho, mas carvalho de justiça. E essa justiça vem falar da língua hebraica, do original hebraico, ela fala de justiça mesmo, de justiça, de justo, daquela relação correta, daquele padrão ético que nós temos que ter na nossa vida social, na nossa vida familiar, conjugal, no nosso relacionamento com Deus, pautados na justiça, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de justiça quando Ele veio trazer o Evangelho, quando Ele veio trazer a salvação para todo o mundo, mas também Ele é um Deus de justiça quando Ele promete o dia da vingança, quando Ele promete cobrar da mão daqueles que não aceitaram essa maravilhosa salvação, que continuam presos nas forças do mal, e todas as forças do mal, Ele sempre é justo. Todas as suas ações são de justiça, e nós devemos assim imitar o Senhor. Devemos imitar o Senhor e buscar agir com justiça em todas as nossas atitudes, pautar a nossa vida na justiça. E assim nós vamos ser chamados carvalhos de justiça. Essa é a promessa, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, edificados pelo Senhor, para que nós possamos vivenciar o motivo pelo qual nós fomos criados, que é o louvor da sua glória. É o Senhor, Ele nos mostra o motivo dessa transformação. Ele coroa os enlutados. Ele unge com óleo de alegria os que estão tristes. Ele põe vestes de louvor sobre os que estão com espíritos angustiados, para que eles sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para o louvor da sua glória. Mães e pais, vamos orar para que os nossos filhos revelem a presença de Deus, revelem a justiça de Deus nas suas atitudes, na sua vida, para que eles diante dos ímpios, na faculdade onde eles estiverem, que eles sejam chamados carvalho de justiça para a glória de Deus, que eles sejam chamados, reconhecidos como carvalhos de justiça, árvores plantadas pelo Senhor, resilientes, dispostas a confessar o nome do Senhor, a viver em santidade, mesmo diante de um mundo, mesmo em um mundo que está
totalmente longe de Deus, totalmente afastado do Senhor. Irmãos, que nós possamos orar para que a alegria dessa salvação, que a alegria desse evangelho, ela preencha o coração dos nossos filhos e eles possam vivenciar hoje, agora, essa alegria, essa paz, para que eles possam de fato ser chamados carvalhos de justiça. Amém? Essa era a reflexão que eu queria trazer para nós neste dia, que o Senhor possa tocar em cada coração, para que nós possamos aplicar, não só através das orações que nós fazemos pelos nossos filhos, mas também orando com os nossos filhos, de mãos dadas com os nossos filhos, a família inteira, orando para que toda a casa, todo o lar, toda a família possa ser reconhecida como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para o louvor da sua glória. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigada. Um abraço a todas as irmãs, mães de oração. Perseverem firmes nesse projeto. E esse projeto vai ser interrompido agora, esse final de ano. E nós voltamos em fevereiro com novas reflexões. Amém? Um abraço a todas as irmãs. Fiquem com Deus.